Noite. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar aí o Instagram entregar os convites. E gostaria também de dar um bom dia ou uma boa tarde para quem assistir essa live gravada. Hoje nós vamos falar sobre o tema que a gente está mais abordando, que é inteligência emocional das crianças. Boa noite, Elisângela, amiga, tudo bem? A inteligência emocional, quando a gente pensa nesse tema, a gente pensa muito em adulto, a gente pode pensar em empresas, mas a gente não vê muito se falando das crianças, né? E é um tema que a gente precisa estar trabalhando, porque a gente sabe que é na infância, que é na infância que tudo é construído, né? Que nossas crenças são construídas. E eu vou estar fazendo essa live hoje com o Diogo. Vou convidar o Diogo aqui. Peraí que eu falo. Peraí. Convidei você, Elisane, desculpa. Ô, amiga, me ensina a ficar profissional igual você. Acho que eu convidei o Diogo. Não sei se é porque tá travando aqui. Não sei que já acho que eu fiz, não, mas foi. Parece que foi. Diogo? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa sejam noite. todos Deixa eu muito dar uma mudada nessa luzinha bem-vindos. aqui. Tá? Aproveitar aí quem já tá com a gente aí, clica no aviãozinho e encaminha aí para mais pessoas, tá? Que a gente tem certeza que vai ser de muita importância para todos aí, né? A gente está falando aqui de filhos, mas é importante para todos nós, por conta que todos nós somos É, também filhos, tá? E alguma das coisas que nós vamos falar é. aqui tem a ver diretamente, completamente com o que nós vivemos hoje. Então, clica no aviãozinho aí, de cima para baixo, chama 50, de baixo para cima, Muito chama obrigada. 50, contribui aí na vida das pessoas, tá? E vamos lá, vamos avançando, clicando juntos, só convidando aqui. Já convidou aí? Já chamou 50 pessoas aí? Estou convidando Ou aqui mais? meus Então vamos lá, tá? amigos, Então, assim, meus seguidores. por quê, né? O porquê. A gente, para tudo na vida existe o porquê. Essa é a nossa busca. Essa era a minha busca e ainda é a minha busca. Acredito que vai ser para sempre, tá? Para tudo na nossa vida existe um porquê. Para todo resultado, bom ou ruim, existe um porquê. Existe uma resposta. E, assim, a gente não é dono dessas respostas. É claro que ela vem de uma sabedoria, né? Uma sabedoria que excede todo entendimento, mas enfim, a intimidade com aquele que nos criou, que tem o nosso manual, nós estamos buscando e ele vai nos conduzir, nos direcionar, dar uma sabedoria, né, que vem lá de cima, que vem do alto, para a gente poder avançar juntos, cada vez mais produtivos, né, nessa jornada, né? Principalmente aqui nesse tema de hoje, do que está relacionado com a criação de filhos, né? Não só com a criação, porque nós também somos filhos. Então, muita coisa do que a gente vai falar aqui hoje vai servir para todos nós, para você, para que você talvez que, mas eu não tenho filho, tal, mas vai servir para você também. Fique ligado porque alguma coisa que você está sofrendo ou limitado hoje tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, sim ou não, Jaque? Pessoal, Sim, coloque aí, sim, né, de tem qual tudo a cidade que ver. vocês estão, né? De onde é que vocês estão, né? Qual cidade que vocês estão falando? Aparece tantas pessoas e tantas pessoas, e muitas vezes nós não temos ideia de onde é que são, tá? Mas para a gente poder ter uma noção aqui, enfim, mas hoje sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Milena de Biaçucê, ó, Mi, pronto, obrigado, viu, Mi, pela sua disposição para você estar aqui com a gente hoje, viu? Isso aí. Então, gente, a gente eu já venho trazendo aí há algumas semanas esse tema sobre criação de filhos, né? E como o Diogo falou, não é um tema só para quem tem filhos. Por quê? Sabendo que nossos resultados de hoje é proveniente da nossa criação na infância, de algo que pode ter acontecido, né? Ou sob forte impacto emocional, ou de forma lentamente mais constante, né? Leve, mas constante,
que construiu nossas crenças e que construiu nossos resultados. Então, assim, qual é seu resultado financeiro? Foi determinado na infância. Qual é seu resultado conjugal? Foi determinado na infância. Entre todos os outros resultados. Então, muita gente pode falar assim, ah, mas eu fui criado assim, tá tudo certo. Deu certo comigo, vai dar com os meus filhos, né? Ou deu certo, ou tal, não preciso saber disso. Mas, como é que você vai medir isso? Pelos resultados, como eu estou perguntando. Se os resultados estiverem 100% em todas as áreas, está tudo certo. Você nem precisa saber nada disso aqui, não. Mas, se tiver deficiência em algo, ou algo que você acha que precisa melhorar, que tem espaço ainda para melhorar, como a gente sabe que todo ser humano sempre tem algo a melhorar, né? Então, é para você. É para você essa live. E pode ser que caia alguma ficha aqui para você que vai mudar todos os seus resultados, como já vem mudando o resultado de muita gente por aí, né? E o que acontece exatamente assim, não basta só querer, porque o querer, ele é muito superficial. E tem pessoas que dizem, ai, mas eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a vida dos meus filhos, mas não está disposto a aprender como. Quer nada. Ai, mas eu amo meu filho, eu amo minha filha, daqui a pouco está fazendo dando algum comportamento, ou direcionando algum comportamento que está limitando essa criança ou esse adolescente em alguma área da vida. Então, quer nada. Quer nada, será que verdadeiramente? Porque, olha só, querer, comprometer, é muito diferente. Querer entre estar comprometido tem uma grande diferença. Tem uma diferença muito, muito grande, tá? Então, assim, tem pessoas que dizem, será? E olha só, eu amo meu filho, eu amo meus filhos, eu amo, eu amo. Ei, quanto você tem comunicado isso, quanto você tem demonstrado isso, ele consegue perceber isso, ele consegue perceber isso. Né? Quais são os cuidados que você está tendo, qual é o novo aprendizado que você está buscando ter para fazer com que isso aconteça. Então, assim, se verdadeiramente você, né, você que tem amor, primeiramente por você mesmo, porque não tem como dar aquilo que a gente não tem, mas se você tem amor por você mesmo, né? E segundo, pelas pessoas que estão ao seu redor, continua com a gente aqui que vai fazer sentido, vai fazer muito sentido e você vai ter outros comportamentos que na prática vão gerar outros resultados, né? Sim, sim, isso aí. E, assim, hoje a gente vai tratar de algo que muitos pais vêm me falado, né? Que tem esses questionamentos e que tem vontade de ouvir mais sobre esses temas. E que estão, na verdade, todos interligados, né? Eu fiz essa pesquisa aqui e eu coloquei para eles 5 tópicos que eles achavam que seriam mais importantes. O primeiro, obediência e respeito. O segundo, dúvidas em relação ao futuro, né? O terceiro, pouco interesse nos estudos. O quarto, relacionamento difícil, né? No caso, entre filhos e pais. E o 5, risco de problemas emocionais. Então, muitos pais, inclusive, marcaram principalmente o 2 e o 4, Diogo. Dúvidas em relação ao futuro e o 4, que é o relacionamento difícil entre pais e filhos. E aí eu pergunto, né? Aqueles pais que já têm crianças assim de 9, 10 anos, já estão tendo dificuldade em lidar com essas crianças. Como é que vai ser quando ela chegar na fase da adolescência, seus 15, 16, 17 anos, na fase adulta? Então, assim, o que é que a gente precisa fazer hoje para que tenha bons resultados lá na frente, né? Então, a gente pode começar a falar, Diogo, sobre, assim, o primeiro tópico. O que é que faz? O que é que faz um filho ser obediente e ter respeito por seus pais, pelas pessoas que o cercam? Na escola, né, como a gente falou hoje, a gente está desenvolvendo um trabalho aí para professores, então tem uma demanda na escola também, né? O que é que faz a criança ser respeitosa? Você pode começar a falar? Olha é o seguinte, né? Existem experiências que todos nós deveríamos ter passado, ter vivido na nossa infância, mas o fato é que nós deixamos de viver muitas dessas experiências, né? No qual nós aprenderíamos, enfim, isso e é emocional, não é algo teórico, técnico, que alguém vem aqui, olha só, leia esse livro e você vai adquirir empatia. Leia esse livro e você vai melhorar, enfim, né? Você vai melhorar a sua persistência. Leia esse livro e você vai melhorar a sua determinação. Leia esse livro e você vai melhorar seu respeito. Não,
é algo emocional, tá? É uma habilidade, ou na falta dela, uma debilidade emocional. Então, o que gera ou faz com que isso não, né, com que as crianças não tenham isso, adolescentes, enfim, e cresçam muitas vezes desrespeitosos, muitas vezes sem limites, né, no mundo, não sabe ouvir não. Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens estão talvez, né, muitas vezes tirando a própria vida porque não souberam, não tiveram limites, né? E de repente aí a gente vê uma notícia daqui, outra dali, um aqui por um não do namorado se suicidou, tá? Por um não, então não teve limites. Então assim, e olha só, e é como se fosse uma matemática exata. E a gente traz isso tão forte no coração porque a gente sabe quais são os comportamentos que os pais estão dando hoje, o que esses comportamentos irão gerar no futuro próximo. E quando eu entrei nesse mundo da inteligência emocional e algumas pessoas eu vi ao meu redor, teve uma ou duas que eu disse, olha só, não cuide do seu filho dessa maneira porque vai dar esse resultado. Daqui a alguns 2, 3, 4 anos vai dar esse resultado. Ah, mas é besteira, não sei o quê, isso é besteira, é desacreditar. E eu, meu Deus, não faça isso, e continuou fazendo. E aí o que aconteceu 2, 3 anos depois? Exatamente o resultado que a gente... Não é uma profecia, mas é uma matemática exata de comportamento X vai gerar resultado X naquela criança. Tá? Naquela criança que vai se tornar, vai ter esse resultado X na sua adolescência e na sua vida adulta. Então é como uma matemática exata. E Diogo, eu estou me comportando assim. Se você disser quais são os seus comportamentos que você está tendo hoje em relação aos seus filhos, às pessoas próximas, eu consigo te dizer, nós conseguimos te dizer qual é o resultado que você vai ter daqui a um pouco tempo. Daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então é exatidão. Tá? Então, Diogo, mas olha só, o que eu faço? Eu preciso prevenir, eu preciso entender quais são os comportamentos, quais são essas experiências que eu preciso fazer com que eles passem para que eles tenham resultados produtivos, resultados positivos, para que estejam nas melhores companhias, para que saibam selecionar suas companhias, selecionar as pessoas, selecionar seus aprendizados, selecionar locais. Porque, olha só, ninguém vai conseguir amarrar ninguém para sempre. Ninguém vai conseguir amarrar e conduzir ninguém para sempre. De forma nenhuma. Inclusive, sim, seus filhos, eles sim, precisam ter liberdade com um determinado tempo para eles poderem escolher o que é certo. Isso aqui é maravilhoso. É isso que nós estamos querendo dizer aqui. Oi. Eu queria que o pessoal que está assistindo aí colocasse para a gente aí, para vocês, o que é que vocês acham que é mais importante em relação à criação de filhos. Vamos ver aí. Vou falar de novo. 1, obediência e respeito. Eu estou vendo quem está nos assistindo aí, Cleide, Giovana, Flávia, Lucidalva, André, Dava, Dai, Milena, Bruna, Deia. Respondam para a gente aí, vai ser importante, tanto para a gente quanto para vocês. 1, obediência e respeito. 2, dúvidas em relação ao futuro. 3, pouco interesse nos estudos. 4, relacionamento difícil. E 5, risco de problemas emocionais. Laís, boa noite lá, que entrou aí. Vamos votar, hein, gente? O que vocês acham que é mais importante? 1, 2, 3, 4 ou 5? E Laís, você que entrou agora, o que você acha que é mais importante? Obediência e respeito, número 1. Dúvidas em relação ao futuro, número 2. 3, pouco interesse nos estudos. 4, relacionamento difícil. E 5, risco de problemas emocionais. Qual a sua maior preocupação hoje em relação ao seu filho? Mesmo que ele seja pequenininho ainda, que não está na fase. Então, vamos lá. Diogo, a questão de obediência e respeito é interessante porque, assim, ela fala de limites, né? Cleide colocou 2, depois você vai vendo aí para minhas respostas, viu, Diogo? Ela fala sobre questão de limites. Existem 2 tipos de pais. Não, existem mais, mas eu vou falar de 2 aqui. Tem aqueles pais que foram muito limitados na infância. Aqueles que tudo para eles era um não, bem grande. Né? Queria fazer uma coisa, não. Mãe, deixa eu ir ali, não. Mãe, posso brincar ali, não. Então, assim, ele tinha muita limitação. Então, ele, na sua fase adulta, se ele não tomar consciência, não buscar desenvolver aí sua inteligência emocional, ou ele vai ser super limitador, ele vai dar muito limite para o filho, que vai também ser muito prejudicial, ou ele vai deixar correr solto. Não vai dar limite nenhum, porque ele vai ali fazer uma jura, sabe, gente? Na infância, a gente tem momentos
que a gente pode ter feito algumas juras ali, né? E que essas juras vão perdurar enquanto a gente não descobri-las. Pode ter falado assim, mas quando eu tiver meu filho, eu não vou impedir ele de fazer nada que ele quiser. Só que os Então, dois é fica prejudicial, aí né? Tanto um como o outro. São os o dois 8 e o extremos, né? 80, né? Então tem que O haver um 8 e o equilíbrio. 80, dois extremos, Exatamente. né? Dois extremos. E existe, gente, assim, eu desde que eu conheci esse tema e depois que eu tive, né, outro filho, eu venho procurando entender muito sobre criação de filho e eu vejo que existe uma linha, uma linhazinha assim muito fininha que divide entre o momento de dar um limite e o momento de não dar um limite. A gente tem que ter sabedoria, tem que pedir muita sabedoria a Deus, além de estudar muito. Por quê? Em determinados momentos, a gente pode estar ali limitando o nosso filho e estar bloqueando ele de buscar coisas diferentes, de ser mais do que a gente é. Porque, para mim, o meu objetivo é que meus filhos sejam melhores do que eu, que eles possam desenvolver mais. Eu trabalho isso. Então, e em determinado momento a gente pode estar liberando ali e pode estar dando espaço para a falta de respeito, para, né, ele achar que pode tudo. Então, existe ali, ó, é uma divisória muito fininha entre o dar limite e o não dar limite. Então, a gente precisa ter muita sabedoria, buscar muita sabedoria, né? Mas precisa, sim, dar limites. Vamos ver as respostas, pessoal? Olha aí. Você viu aí? O que ganhou aí? Deixa eu ver. Acho que tá mais fácil para Cleide você. falou 2. Dúvidas em relação ao futuro, é preocupação, né, Cleide? Bruna, 1, obediência e respeito. Laís falou 5, risco de problemas emocionais, verdade, né? Uma preocupação grande, né? Dai também 5. Dalva, 2 e 5, Dalva, 2, dúvidas em relação ao futuro e 5, risco a problemas emocionais. Estão todos interligados, né, Dalva? A gente vai falar sobre isso aqui. Dai falou eu. Lucidalva, no meu caso são as 5 perguntas, porque tenho um filho de 18, uma de 5, para mim, tá tudo complicado. Vamos fazer o curso a mais do Cai da Limites para descomplicar a Dalva. E é isso aí, essas foram as respostas, né? Então, gente, em relação à obediência e respeito, resumido, é isso que a gente falou, né? A questão Jaqueline de falou sério, viu, dar Dalva? Ela deu um limites. sorrisinho no final, mas ela falou sério para você fazer o curso, viu? Então Sério, é faça realmente sério, o é curso no sério. final. A gente vai estar no final de semana agora fazendo esse curso Amar Educar e Dar Limites, aonde, meu Deus, tem uma carga, um conteúdo de uma sabedoria, né, no qual foi criada hoje pelo um dos maiores, né, do mundo aí nessa área de desenvolvimento humano, Paulo Vieira. E nós somos, né, autorizados por ele, né, formados e autorizados por eles a estar ministrando esse curso onde tem essas chaves. Tem as chaves e as respostas que muitos pais, e 99,98% dos pais, não tem, tá? Não tem. Andréia perguntando onde. Vai ser na Câmara aqui de Aqui Licínio, no Andréia. ensino, ideia. Aqui no Ensino, para você estar bem Ensino da acessível mesa, sua vida. presencial. Aproveita, vai ser presencial, tá? E a gente não sabe quanto que vai ter essa oportunidade assim para o público, porque a gente tem Sim. outros projetos fechados, tá? Então, aproveite enfim, vai ser muitas chaves, né? São aí 8 horas, algo bem intenso, bem profundo, onde a gente tem certeza que os pais, mãe e pai que tiver presente ali, vai sair com uma mente completamente diferente, uma nova perspectiva sobre o relacionamento com os filhos e em poucos dias, tá? 2, 3, uma semana, já tenho certeza que vai colher resultados extraordinários em relação aos seus filhos, tá? Então, é sério, é sério. Agora, O curso Amar, Educar e Dar é Limites. sério. Sim, gente, vocês que estão aqui, no início eu até ia dizer isso, né? Vocês que estão aqui estão de parabéns, porque vocês estão sentando para entender mais sobre como criar melhor seus filhos, né? Ou então entender mais o que aconteceu na sua infância. E o que acontece? A gente pode pagar dois preços. O preço de sentar para entender, para buscar aprender e melhorar no que a gente precisar melhorar, ou pagar o preço de ter resultados ruins lá na frente. Qual é o preço que a gente vai pagar? Que a gente sabe que é o preço mais barato que vai ter melhores resultados. Né? Então, fica a pergunta. E em relação à obediência e respeito, eu lembrei de algo aqui que é importante, que é a base, na verdade, né?
muitos pais, eles querem ser respeitados por seus filhos, mas ele muitas vezes falha ali na sua estrutura emocional e ele deixa as crianças confusas, ele já vai dando espaço para não haver respeito, né? É, eu presenciei até uma história assim, uma coisa simples, mas só para vocês terem noção, um exemplo, né? Uma criança perguntou, pai, mãe, onde que está o celular? Aí a mãe, não sei onde que você colocou. Eu tinha colocado no carro. E se sumiu, menina? E se sumiu? O que você vai fazer se sumiu? Foi você que colocou? Ué, mãe, mas foi você que mandou colocar lá? Como é que a culpa é minha? Meu, Então, assim, fica meio contraditório, deixa a criança confusa e acaba perdendo ali a ó, olha autoridade, só. né? Dá Porque responsabilidade onde não deveria e tem muitos momentos que tira a responsabilidade e acaba invertendo um monte de situações e essa criança ela cresce perdida e depois ela repete o mesmo padrão. Meu Deus, é muita loucura, gente. É muita loucura. Tem pais se colocando no lugar de filhos e querendo que os filhos sejam responsáveis por coisas que eles deveriam ser. E em alguns momentos eles tentam impor aonde não deveria. Então é um desequilíbrio total em muitas áreas, em muitos aspectos, né, Jaque? Em muitos momentos. Então enfim, meu Deus, é muita coisa. Então, assim, a gente sabe que nós todos temos vícios emocionais, temos problemas emocionais ali. E aí, o que acontece? A gente acaba se contradizendo muitas vezes, pode acabar, fala uma coisa, depois falar outra. Então, a criança fica perdida, ela tem que tomar um caminho. E que caminho que ela vai tomar se nem o pai está sabendo para onde levá-la? Então, precisamos, sim, entender esse assunto e trabalhar a nossa emoção, o nosso emocional. Vamos para o segundo tópico para dar tempo de falar de todos. Dúvidas em relação ao futuro. Muitos Gente, só um aí instante. Tá votaram fazendo em sentido dúvidas. aí? Tá caindo alguma ficha aí? Tá fazendo sentido? Sim ou não? Tá Coloca aí, fazendo fala com a sentido, gente. gente? Fala comigo. Vera, Fala comigo. Tipo Gustavo Lima, fala comigo, bebê. Vamos lá. Fala com a gente, viu, pessoal? A gente gosta de ouvir vocês aí. Então vamos lá, Jacques. Segundo tópico. Cita aí. segundo tópico, que foi um dos mais votados. Dúvidas em relação ao futuro. Dúvidas em relação ao futuro. Por quê, gente? Quem é aí que não tem filho, que fica, meu Deus, e vai crescer, e como é que vai ser profissionalmente? E como é que vai ser a família? Será que vai casar com uma pessoa boa? Será que vai ter bons resultados financeiros? Será que o emocional ali, né? Enfim, a saúde. Então, tudo isso são dúvidas que os pais têm. O que a gente pode abordar em relação a isso, Diogo? Que é super importante. Então, né, sobre o futuro, meu Deus, como que vai ser o futuro da criança? Gente, é a primeira coisa que você, como pai ou responsável, precisa entender que cada ato, cada detalhe, cada palavra que você direciona, ela deve ter muita sabedoria, tá? E eu não estou dizendo só para passar a mão na cabeça e dizer só palavras que vão agradar, não. Pelo contrário, limites e amor, ele devem andar juntos, tá? E tem momentos que vai ter que ser duro, o pai tem que ser duro e ser incisivo, falar é não e acabou, dá o limite, tá? Porque olha só, meu Deus, a criança que cresce sem limite, meu amigo, o mundo vai dar limite para ela quando ela estiver adulta. E aí é onde que vem ansiedade, vem depressão e o mundo dá não pra caramba, viu? Pense em que um sim para 20 nãos, talvez, ou muito mais nãos. E aí, quando essa pessoa vai para o mundo e não sabe ouvir não, imagine que loucura, tá? Imagine que loucura. Mas a primeira coisa é entender, ei, meu filho está com resultado X, e aí, ei, eu sou responsável por isso. E o que que eu preciso mudar como pai pelo resultado dele? Porque tem pais culpando o filho, mas esse é um imbecil, esse é um... meu Deus, que desastre, e fica amaldiçoando ainda mais, né, com palavras piores. Meu Deus, e aí tem o poder da palavra, que acaba, né, influenciando também, mas você acaba colocando a identidade de que não era dela, e você, com as suas palavras, você vai incutindo nessa criança uma identidade que não existia nela. E a criança que você chama, talvez que o pai chame de desastrada, ela não era, mas acaba se tornando a criança que não tirava boas notas, talvez na escola por um motivo ou por outro, e o pai ou a mãe chama de burro, você é burro, não faz nada direito, ou erra, ou você não faz nada direito, incompetente. Ela não era burra, nem era incompetente, mas acaba se tornando, porque a criança, ela não filtra, então tudo que chega para ela, ela aceita.
ela aceita. E quantas pessoas, ao invés de fortalecer a identidade dessa criança para que ela possa ser conduzida, né, se conduzir no futuro de forma firme emocionalmente, né, para que possa ter sucesso, para que possa prosperar, né, e as pessoas estão fazendo justamente ao contrário, colocando, incutindo nessas crianças uma identidade distorcida, completamente distorcida, e que vai proporcionar disfunções da sua idade adulta. E aí, por que que talvez você, alguém que está aqui, por que que talvez você tenha algum medo? Por que que você tem insegurança hoje? Qual é essa insegurança hoje? Por quê? Porque lá atrás você foi fazer algo e alguém te chamou de seu incompetente, burro, não sabe fazer nada direito. Talvez você nem lembre, mas aconteceu. Talvez você não podia errar e você ia lá e errava e apanhava. E aí hoje você tem medo de ir e pelo menos tentar fazer algo novo, porque se você errar, você vai ser punido. E aí está fazendo toda a diferença na sua vida hoje. Inclusive, se há áreas escassas em alguma área da sua vida hoje, se há limitações, se há problemas, é por conta do seu passado, do nosso passado, justamente com a relação entre pai e mãe. Olha que maluquice, olha que loucura. Né, Jaque? Sim ou não? Então, nós somos a raiz, tá? Sim, Os pais são as raízes e exatamente essa a forma de que você de como você está se comportando hoje, se colocando como pai é que vai definir se seu filho será, né, uma pessoa de sucesso, uma pessoa persistente, determinada, né, uma pessoa de corajosa, ou se vai ser uma pessoa insegura, uma pessoa que vive com medo, que vive desistindo. Então, olha só de onde que parte tudo isso. Eu tô assim, isso tá ficando forte para mim, porque a gente tá indo na raiz, já que eu falo muito, a gente sempre fala muito, a gente estando na vida adulta, mas quando a gente volta e fala, caraca, tô formando uma pessoa, tô formando aqui o emocional de uma pessoa. E aí, o que que eu faço para ela ser vitoriosa, ser uma pessoa de sucesso? Ei, o que que eu tô fazendo que tá comprometendo o futuro dela? Sim ou não, Jaque? sim, sim, sim. E Vera falou, eu como mãe errei muito no passado. A gente tem, Vera, essas questões, né? E principalmente assim, quando a gente não tinha conhecimento do tema, a gente vai pensando e vai realmente vendo algumas coisas que a gente deixou a desejar. Mas o que é que a gente pode fazer hoje, independente da idade que tenha nossos filhos? É estar criando memórias, porque essas crenças, esses resultados, eles vão acontecer de acordo à memória. Se a pessoa ali, ela tenha, as memórias elas ficam empilhadas, né? Fazendo um comparativo, elas vão ficar empilhadas ali na pessoa, na cabeça da pessoa. Então, se essas memórias empilhadas tiverem muitas memórias negativas, eles vão trazer resultados negativos em algumas áreas da vida dela, que a gente não sabe qual, cada pessoa vai significar de alguma forma, né? Se tem mais positivas, vai trazer mais resultados positivos. O que é que a gente hoje pode estar fazendo para mudar um pouco isso? Ninguém volta no passado para mudar essas memórias. Tá? Aconteceu, existe, né? Não tem como. Não Mas a gente esquece, pode de estar memória não esquece. criando, Não sei. criando novas memórias para que venha sobrepor as memórias negativas. E principalmente, Vera, trabalhando o perdão. Se a gente tem consciência de falhas que a gente teve com os nossos filhos, a gente precisa pedir perdão para eles. Independente da idade, gente. Mesmo que tenha ali 3 aninhos, 5 anos, 10 ou 18, né? A gente tem que sempre estar trabalhando, pedindo perdão, para que isso aí acaba, né, revertendo muita coisa que poderia ser ruim lá na frente, muita mágoa que poderia estar guardada e às vezes ele nem sabe, né? Com o meu menino mesmo de 15 anos, eu já lembrei de algumas coisas assim que aconteceram e eu vou pedir perdão a ele pelo que aconteceu. Ele, mãe, nem lembro. Mas a gente sabe que os resultados, eles não vêm só do que está no nosso consciente. Vem também do que está no inconsciente. Ele não lembra não, mas inconscientemente ali formou alguma crença nele naquele momento. E olha para você ver, Jaque, só trazendo aqui, que olha só, você pede ele esse perdão, ele não lembra, mas o inconsciente dele já começa a trabalhar liberando isso, né? Liberando esse perdão. O inconsciente começa a trabalhar. E aí, só que Sim. se você não pedir perdão, isso vai ficar no inconsciente, onde lá no futuro vai provocar algum tipo de autossabotagem ou alguma coisa que vai causar resultado negativo ruim na vida, né? Mas quando você já faz isso de forma intencional, quando o inconsciente ele vier para causar algo, opa, aqui eu já perdoei, aqui foi pedido perdão, né? Então é preciso também coragem, verdade e humildade no coração dos pais, né?
Humildade, Sim. humildade, acima de tudo. Fala, opa, eu errei, e aqui, como eu sou, enfim, para eu poder consertar isso, eu preciso ter humildade, enfim, ir lá, pedir perdão, resolver a situação, né? Enfim, olha só, Vera até colocou aí, ó, dói muito, vou conseguir pedir, né? Então, olha Vai só, sim, é velho. isso aí, é um desafio. E a vida é assim, velho, é cheia de desafios. Mas olha só, aquele lugar que mais dói, quando você encara aquela situação com verdade, coragem, com humildade, é ali que você vive as suas maiores transformações. É naquele lugar que é onde mais dói, é que você, quando você mexe para resolver, é onde você vai ter os melhores resultados, você vai se sentir melhor, né? Vai ser aos pontos de maior evolução, de maior crescimento da sua vida. Então, olha só, quanto mais dói, mais precisa ser tratado, viu? Então, parabéns aí. Sim, Mas sim. toma a decisão. E, Toma a decisão. e, Falar amanhã e, ou hoje, que seja. Eu vou pedir perdão por isso, vou ligar, ou vou falar se estiver próximo, vou encostar ali, vou olhar nos olhos, vou abraçar, vou beijar, fazer V0, vou dizer eu amo, te amo muito, enfim. Mas nós precisamos viver de decisões. Porque, olha só, uma grande reflexão, sem uma ação para colocar em prática e fazer isso gerar um efeito, gera frustração, né? Porque nós temos o conhecimento, sabemos o que é para fazer, e nós sabemos o resultado e que isso não. pode trazer. E se nós não agirmos, aí nós teremos, né, nós não teremos resultado e às vezes gera uma frustração. Mas é simples, vai lá e faz. E o que eu ia dizer é o seguinte, que se for pensar bem, talvez a dor acontece por quê? Porque aquele momento que foi acontecido, aquela memória negativa, que talvez tenha sido provocado, né, pela mãe ou pelo pai, é porque foi algo também que voltou lá na infância dele, foi alguma dor que ele sentia lá na infância e ele acabou refletindo com o filho. Então, é algo, né, mais profundo que além de trabalhar com seu filho, depois você pode se trabalhar. Por quê? Toda vez que a gente tiver uma reação, porque é assim, gente, a gente, no momento que a gente sabe certas coisas, eu não devo fazer isso, não quer dizer que a gente vai parar de fazer. Muitas vezes a gente vai fazer, de vez em quando vai acontecer, vai, né? E aí, o que é que a gente precisa é analisar. O que é que aconteceu comigo? O que é que isso aqui, esse sentimento que eu estou tendo de raiva, essa raiva que eu estou tendo, me reverte a quê que aconteceu lá no passado que me faz sentir essa raiva? Porque, na verdade, o que eu sinto em relação ao que aconteceu, ou que seja com meu filho, com meu esposo, que eu digo assim, é dentro de casa que nossos vícios emocionais mais aparecem. São com as pessoas mais próximas que nossos vícios emocionais mais aparecem. Então, o que é que me fez gritar? O que é que me fez ser grossa? Não tem nada a ver com o que ele falou, com o que ele fez. Embora possa ter sido grave, possa, mas o fato da minha reação tem a ver comigo, com que coisas que aconteceram comigo, com as minhas dores do passado que eu preciso reverter lá atrás. Então, começa pelo pedido de perdão, mas vamos também começar a analisar até mesmo para sanar esses acontecimentos, senão eles vão se repetindo ao longo do tempo, Verdade. né? Alguém falou, Sandra Regina, acredito que é tudo princípio de honra. Perdão é necessário para fechar brechas abertas que muitas vezes nos impede de fluir. Muitos de nós temos isso porque ouvimos palavras de nossos pais lá atrás. É isso aí, Sandra, é isso que a gente está falando. Sabedoria não é exortar, usar palavras sábias, sem lançar palavras que podem bloquear nossos filhos, tanto no presente ou no futuro. Tudo que eles estão falando está fazendo muito sentido. Que bom, Sandra, está fazendo sentido para você, né? A gente precisa, sim, tomar consciência. E aí, gente, teve um tema que eu falei aqui outro dia, que foi sobre experiências adversas na infância, que é a questão maior quando eu penso em dúvidas em relação ao futuro. Por quê? Quem assistiu aí, acompanhou aí, sabe que acontecimentos na infância é um tema que a gente vai discutir no curso, tá, gente? Quem entrou aí, a gente vai estar dando o curso Amar, Educar e Dar Limites, aquele ensino, o curso doado, praticamente, né? Para quem é baixa renda, a gente vai fazer doado, que tiver o cartão Bolsa Família, pode nos procurar, que a gente vai arcar com as despesas, né? E quem não for, um curso que é 300 e alguma coisa, a gente vai estar cobrando aí R$ 97 só para ajudar nessas despesas. Então, aproveite, porque assim, é algo, como o Diogo falou, que a gente não sabe se vai se repetir, e é algo muito necessário. Cada dia que você passa sem ter conhecimento de tudo isso e de poder criar essas experiências na vida do seu filho, é um tempo perdido e talvez, ao invés de criar boas experiências, está fazendo o contrário, criando experiências negativas, né?
Então, E assim, talvez, que não, e talvez pode ser existe. que nem recupere, né, Jaque? O problema é esse. E nem Será? recupere. Porque olha só, gente, olha só. Para quem tem filhos com idade menor que 12, pelo amor de Deus, acelere nessa jornada de mudar algumas coisas, porque quando chegar ao Sim. 12, né, 12 anos aí vai se fechar, fecha um pouco, e aí essa plasticidade de modificar, de mudar as crenças, e aí, beleza, muda depois, muda, mas assim, se torna um pouco mais lento, tá? Mas então, olha só, ei, meu filho é menor de 12, tem menos de 12 anos, corre, aprende, entenda o que você precisa fazer para quando ele fechar 12 anos, ele tá forte emocionalmente e seguir a vida dele, tá? E para que ele possa ter sucesso na vida dele. Tá? E isso serve para todos os aspectos, para todas as áreas da vida. Então, só para quem tem menor de 12, para dar uma atenção ainda mais especial. Claro que para todos, né, é importante, mas quem tem menor de 12, dá uma atenção especial e corre atrás para você reverter qualquer situação que seja Corre, fora corre. dessa idade. Eu Né? falei em algumas dessas lives aí que se eu pudesse, assim, se me dessem, se eu tivesse uma oportunidade de voltar no tempo, né, a coisa que eu teria mais vontade de fazer era trabalhar, assim, fazer diferente com meu Olha filho, porque só. eu tive conhecimento disso aí, ele tinha 11 anos, né? Apesar de saber que eu posso hoje estar colocando memórias diferentes nele, mas já é algo, é como o Diogo falou, já é algo mais complicado de acontecer, porque as crenças são formadas lá na primeira infância, né? E até os 12 anos. Então, voltando ao tema que eu estava falando, quando os pais falam que tem dúvidas em relação ao futuro. Eu tenho esse questionamento porque tem um tema que eu venho trazendo, né? E quem não viu pode até dar uma olhada. No YouTube eu coloquei a live lá e a gente vai trabalhar isso no curso, que são as experiências adversas na infância. A gente sabe que os cientistas estudaram várias pessoas e entenderam que os resultados da vida adulta, seja, olha só, gente, seja obesidade. Você já viu alguém aí que tenha feito a bariátrica e ficou magrinho e já voltou tudo de novo? Quem já viu? Questões financeiras, você já viu alguém que ganhou um dinheiro muito bom aí e logo perdeu tudo? Ou que não consegue estabilizar, né? Questões de relacionamento, um casamento ruim, uma doença, até um câncer, né? Vários tipos de câncer, problema de pulmão, infarto, derrame, vários problemas, inclusive a vida. O tempo de vida de uma pessoa é determinado pelas coisas que acontecem na infância. Para você ver o quanto que é sério. Se a pessoa é viciada, se ela pode viciar em álcool, se ela pode viciar em tabagismo, se ela pode viciar em drogas, né? Isso tirando os vícios emocionais que existem que impedem a pessoa de fazer qualquer coisa na vida, né? Porque dependendo do vício emocional, tem gente que não consegue nem conviver com o vizinho da rua, né? Então, assim, tudo isso é fruto da infância. Aí vai falar assim, não, mas isso aí, então, só acontece com o pai que é muito ruim. E aqueles pais lá que batem nos filhos até sangrar, deve ser isso, porque não tem condição. Gente, mas quantas pessoas aí que a gente já viu, e até já pode ter pensado ou comentado, né? Falar, poxa, mas seu fulano e dona fulana são pessoas tão boas, como é que o filho deu nisso? Como é que o filho foi por esse caminho? Quantas pessoas não já viram isso, né? E quantos pais e mães não têm esse mesmo receio de que aconteça? Porque, ó, aí eu já vi gente falar assim também, ó. Ah, não, mas a minha filha de 13 anos, minha filha de 13 anos não tem nada desses problemas aí, ó. Tá tudo certo com ela sabe ali, ela tem o dinheirinho dela, ela sabe administrar esse dinheiro, ela não tem problema nenhum desse. Mas quando é, Diogo, que vai aparecer aí, essas consequências vão aparecer quando? Fala aí, povo. Quando ela sair da tutela dos pais, quando sair de casa, né? Quando sair de casa, talvez esteja se comportando de uma maneira no qual esteja se mostrando agradável, né? Se mostrando ali com hábitos bons diante dos pais, mas de repente, quando estiver fora, né? Da visibilidade ali, do controle dos pais, ela vai assumir, né? Ela vai assumir uma postura completamente diferente. Quem aí
nunca viu, né? Pessoas que estavam na presença dos pais e era uma pessoa, um adolescente, e aí de repente esse adolescente foi estudar fora e de repente, né, você nem viu fora, mas viu quando ele retornou, uma pessoa completamente diferente, porque ficou fora da tutela dos pais, fora da visibilidade dos pais, do controle dos pais, ela teve liberdade de expressar aquilo que, né, que verdadeiramente foi programado e foi criado dentro dela, por ação ou por inação, né? Por coisas boas direcionadas ou coisas ruins, né? Que criaram tudo isso. Sim? Isso. E assim, só para fechar esse tema, quem tiver interesse, depois procura lá no YouTube, Jaqueline Medeiros, e se inscreve, viu, gente? E veja uma live lá. Uma das primeiras lives que eu fiz, que eu até chorei contando a história de... Eu coloquei o nome fictício, mas é alguém conhecido meu, de uma menina que, assim, a mãe, né, uma pessoa super gente boa, criou da melhor forma possível, deu de tudo para a filha, e hoje, depois que ela saiu para estudar, ela mora numa cidade sozinha e não tem contato, não tem quase contato com a família, não tem parente nenhum, não tem ninguém. Imagine aí você mãe, você pai, né? Seu filho Já crescer e que, simplesmente sumir para uma rapidinho, cidade, né? fixa essa mensagem aí, já que o pessoal aí se inscrever aí. Fixa aí, ó, que eu comentei, dia 23, Peraí. curso Amar, Educar e Dar Limites. Presencial, viu, pessoal? Para vocês aqui de Licínio de Almeida. Curso baixíssimo. Para quem não tem uma renda fixa, é gratuito, tá? Aproveite. Não, não era esse, não, é o outro. É o último. Eu acho que apareceu aí agora, em maiúsculo. Peraí, Clica em cima e fixa aí, peraí. só para o pessoal que ia entrando, tá? O pessoal que ia entrando e ficando ciente, tá? Desse curso que nós iremos viver. Olha só, é viver, porque será uma experiência, tá? Uma experiência. É só clicar no novo e colocar fixar, o outro sair, isso, show. Pronto. Ah, Aí é que nós iremos viver juntos, tá, gente? Nós iremos viver. Olha só, vai mudar muita, muita coisa, viu? Na forma de você conduzir, educar e enfim, seus filhos. Tá? Mas pode continuar aí já. então não é isso. Aí, assim, vocês vão ver a história, né? Eu coloquei como Clarinha o nome da menina e vocês vão entender lá o que aconteceu na vida de Clarinha, o que fez. Porque, assim, quando me contaram a história dela, né? Alguém da casa me contou, eu já consegui visualizar tudo que aconteceu com ela, né? Tudo que causou aquilo. Só que acontece sim que eu não posso chegar e falar para a pessoa, falar, ó, aconteceu com ela isso, porque isso, porque isso, porque você, como você... Eu não posso, né? Então, assim, a gente... É como foi falado até no treinamento que eu tive, foi até em relação a empresas, mas tem tudo a ver e é um ditado. Quem procura, acha. Você quer achar, precisa procurar. Você quer aprender, Exatamente. quer ter bons resultados, você precisa buscar. Ninguém vai ali te colocar e abrir sua cabeça e colocar. Precisa procurar. E aí eu te pergunto, que preço? Qual preço é melhor pagar? O preço de aprender ali enquanto pode, enquanto nossos filhos estão pequenos, aprender a lidar melhor e a criar experiências para que ele se sinta importante, para que ele se sinta capaz, para que ele tenha autoestima, ou chegar lá na frente e ver que já, ai meu Deus, meu filho está... Hoje em dia o pessoal é considerado normal ter ansiedade, né? Ah, está com ansiedade, meu filho está com ansiedade, ah, está com depressão, ah, aconteceu isso e isso, com coisas simples que você poderia ter feito lá atrás, né? Então Exatamente. vamos lá. O terceiro tópico, Diogo, pouco interesse nos estudos. Pouco interesse nos estudos. Ah, e aí, o que será que causa? O que será que causa pouco interesse nos estudos, né? Bom, eu posso até dar um exemplo até do meu filho, né? Como eu disse, eu tenho um menino de 15 anos e ele sempre foi um aluno mediano. Sempre foi mediano, assim. Sempre foi do menino de nota 8, 8,5, no máximo 9, tiver um 10, né? A gente sabe que tem criança que tira notas maiores e tem outras que tiram notas menores. Mas assim, principalmente depois que eu entendi tudo isso, eu nunca cheguei para ele cobrando ou falando com ele que ele, né, assim, dando valor nele simplesmente pelas notas. Eu nunca cheguei a castigar porque tirou a nota baixa. E assim, ele chegava, muitas vezes chegou até chorando, com medo de perder de ano e tal, embora as notas dele eram médias, né, e tal. Mas assim, fazendo esse trabalho de fazer com que ele entendesse sua importância, sua capacidade,
independente do que ele, independente do que fosse o resultado dele, que eu acreditava nele, tanto eu quanto o pai, acreditávamos que ele era capaz, surpreendentemente, ou não, né? Porque a gente já sabe o resultado. Por exemplo, esse ano agora de 2021, ele passou do aluno mediano 8, 8,5 para o aluno 9, 10, né? E Uau. super interessado em estudos, super interessado nas disciplinas e reclamando porque o curso que está fazendo, o curso é muito pouco, o tempo é pouco demais, né? Enfim, mudou totalmente. E em algum momento coloquei de castigo? Não coloquei de castigo. Não rebaixei, talvez por ter tirado a nota baixa. Pelo contrário. Claro que ele teve consciência dos seus resultados em algum momento ali. Você sabe que você teve esse Autorresponsabilidade, né, resultado? já que é uma, Sei. uma experiência, né? Autorresponsabilidade. É uma Você sabe o que experiência. pode acontecer? Sei, né? Mas, em todo momento, ele entendendo que pra gente ele era importante. Né? Então, assim, é isso aí, essa questão do interesse, isso tem tudo a ver com o emocional, com o que nós, pais, trabalhamos com os nossos filhos, né? A forma que a gente trabalha o emocional dele. E É o porque, assim, próximo, por conta, assim, que quando ele chega a perceber, assim, já, rapidinho, quando ele percebe que o estudo, que ele só vive, que o valor dele é só o estudo, quando os pais, né, muitas vezes, ele tirou a nota ruim, vai lá, critica, machuca o filho, talvez verbalmente, de alguma forma, e aí qual é o entendimento dele? Não é por mim, é pela minha nota, eles amam, gostam da minha nota, não é sobre mim, não é sobre a minha pessoa, né? Sim ou não, Jaque? Não é sobre a sim, minha sim, pessoa. sim. Não é sobre a minha pessoa. É sobre a minha nota. Sobre o que eu faço. Não é sobre quem eu sou. E aí, muitas vezes, as pessoas... Eu estou realizando, eu estou fazendo algo para os outros. Não por mim. Né? E aí, muitas vezes, essa sensação E aí, provoca desinteresse. Desinteresse, né? por que que tem aquelas pessoas viciadas em fazer? Aquelas pessoas que acham que o valor dela está em fazer. Então, é toda orgulhosa em falar. Estou numa correria, né? Trabalho dia e noite, né? E até em discutir, brigar ali dentro de casa porque está trabalhando mais do que o outro, né? Então, por quê? Pelo valor que é dado, pelo que a pessoa faz, né? Então, tem que ter muito esse cuidado, porque o nosso valor tem que ser no que a gente é. Não é pelo que tem e não é pelo que faz, e sim pelo que é. Exatamente. Não é isso? Isso aí. Exatamente isso. Então, Diogo, o próximo, relacionamento difícil. Algumas pessoas votaram nessa questão também. Por que, Diogo, que pais podem ter relacionamentos difíceis com filhos? Então, né, a primeira coisa, eu vejo, meu Deus, tantos pais, tantos filhos com mágoa com pais e pais com mágoa com os filhos. E olha só, eu percebo, assim, sabe, gente, eu vivo isso todos os dias e vejo. De alguma forma, o pai ele foi machucado em algum momento lá na sua infância, e olha só que uma coisa puxa a outra, né? Então, nós fomos vítimas de outras vítimas. Foi machucado lá na sua infância, né? Talvez por um tratamento duro, por palavras duras que foram direcionadas a ela e que as machucaram, deixaram feridas. E esses pais, eles criam insensibilidade e eles ficam insensíveis e acabam machucando também os seus filhos exatamente da mesma maneira. Meu Deus, eu vejo pais. Aí talvez fale, eu tenho amor por eles, eu amo muito meus filhos, mas tem comportamentos de ódio, tem comportamentos de rancor, de mágoa. Como assim? Como ama e o comportamento de, às vezes, até de surras violentas, né, de maltratar, de palavras terríveis, eu te mato, eu vou te matar. Eu vejo pais, mães falando isso com os filhos novos ainda, menores de 12 anos, de todas as idades. Como assim? Que ódio é esse no coração? Que maluquice é essa? Tá? E aí, meu Deus, e aí vem as dificuldades no relacionamento. Tem, né, eu não vou nem, eu me emociono em falar porque eu vejo essas situações diariamente e são situações complicadíssimas, tá? Complicadíssimas, onde a mãe não consegue ver a filha,
tá? O pai não consegue ver o filho ou a filha, e o filho, muito menos o pai e a mãe, moram juntos nas mesmas casas. E isso ainda adolescente, ainda crianças. Imagine que maluquice. Meu Deus, meu Deus. Que realidade. Tem pessoas E é achando que isso. isso é normal. Tem muitas famílias acreditando que uma maluquice Achando normal. dessa, que algo tão terrível é normal. Não é normal, gente. E a gente precisa acordar para isso. Que isso não é normal. Não é normal. Isso não é algo de Deus. Isso é algo lá de fora, algo de sujo que entrou na casa, que entra na casa, na família dessas pessoas, tentando destruir as famílias, tá? Mas existe aí, dentro disso aí, existe algo terrível, que é lá realmente é do encardido, tá? Que não é de Deus, que é mágoa, ressentimento e rancor. E assim, se as pessoas permitirem continuar na mesma pegada, só vai fortalecer tudo aquilo que é do mal, e permitindo que aquele mal entre e permaneça na sua casa, tá? Então, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não dá para falar muito no curso, vocês vão ter mais noção sobre isso, tá? E precisa ser curado. Esse mal precisa ser curado. Precisa, porque assim, é igual você falou, quando o pai ou a mãe tem uma reação com o filho, geralmente é reflexo de algo que aconteceu dele lá atrás. Eu já vi, eu vejo essa raiva. Muitas vezes o pai tem a raiva do filho, o pai tem raiva. Tudo que o filho faz, o pai E não é pelo que ele acha faz, Jacques, errado, você o sabia que pai... não é pelo que ele faz, é só o que ele faz é só um Não, gatilhozinho que tem não, uma raiva dentro é de só si um por qualquer gatilho. coisa, É só um por gatilho. qualquer É só um coisa. gatilho. E aí, assim, é como se refletisse todas aquelas dores dele e essas dores vêm desabar em cima do menino, em cima do... E talvez nem só do menino, talvez já seja ali adulto, já seja até uma pessoa já chegando na idade, na meia idade, né? Se existe um relacionamento de pai e filho, isso pode acontecer. E é muito triste, porque se a pessoa não tiver consciência de trabalhar isso, ela vai morrer sem saber. E vai Exato. morrer cheia de mágoas e cheia de dores. E o pior, quando a pessoa ela tem mágoas e tem dores em relação ao seu pai, ela não consegue ter um bom relacionamento com Deus. Ela não consegue, porque Deus, Pai, estão todos ali no mesmo sentido, no mesmo patamar. Então, precisa trabalhar esse Não é no relacionamento no até para mesmo ter patamar, um né? bom Porque assim, relacionamento a com Deus. sensação de Assim, culpa, sim, né? De não perdão, ele consegue, ele alia os dois pais, né? Tanto o pai na terra quanto o isso, pai no céu, porque né? são pais. O patamar que eu digo é um nome, né, nomeado ali como pai. Então, enquanto não Exatamente. tiver resolvido a questão com o pai aqui da terra, você vai ter Ô, Jaque, dificuldade em se aproximar do pai do céu. leia aí o comentário de Adelaine aí, que eu não tô conseguindo mais ver aqui. Puxa aí. Peraí. Hum, Não tá aparecendo pra você. Edilane, boa noite. Peraí. Tá um dos últimos. É nos últimos. Tá. Daí já aconteceu, na frente comporta de um jeito. É. Não, não é um dos últimos. Eu tô vendo aqui num pedacinho na minha tela aqui. Não Ah, tá tá, longe. tá. Edilane, nunca contei notas altas das minhas filhas. Sempre incentivo ter notas boas e aprendizado. Vejo pais cobrando dos filhos nota 10 porque material custa caro. É absurdo isso. Edilane, realmente. E assim, tem pais, isso já aconteceu, inclusive comigo. Né, de tirar a nota, o filho tirar a nota boa e o pai dizer, ou a mãe dizer assim, não fez mais do que a sua obrigação. Né? E eu contei aqui em outra live, quando meu filho tirava, né, na época ali dos 8 e 9, que ele era mediano, quando ele chegava com 8,5, a vibração que é em casa, principalmente do pai dele, é absurda. E aí um dia chegou um coleguinha junto com ele, que o coleguinha era acostumado a tirar nota 10. E aí ele falou assim, poxa, Murilo, eu sempre tiro 10, ninguém nunca falou nada lá em casa. Você Meu tirou um 8 e foi Deus. essa festa toda. Meu Deus. Né? Olha. Então, assim, que estrutura? Qual é a estrutura que, nesse momento, vamos considerar as duas situações. Quem é que está sendo aí com uma construção emocional mais forte? O que tira 10 o tempo todo e não leva nem um parabéns nem nada, ou que tirou 8, 8,5 e por isso foi festejado, né? Então, por aí, a gente tira, né? Ninguém é importante pelo que faz, é importante pelo que é, né? E as conquistas precisam ser festejadas, sim, porque é o símbolo, né? Hoje ele conquistou uma nota, amanhã ele vai conquistar outra coisa, amanhã ele vai conquistar
uma família, amanhã, depois ele vai conquistar um profissional, né? Não é questão de ordem, mas eu estou dizendo assim, né? Profissionalmente. Então, cada conquista, ou que seja pequena, precisa ser comemorada. Precisa, porque ele vai ter noção de crescimento. É uma das coisas que a gente fala lá no curso, né, Diogo? A Exatamente, pessoa precisa exatamente. perceber que ela está crescendo, que ela está se desenvolvendo, Amiga, porque senão olha ela só. perde sentido da vida. Depois desse curso que é praticamente gratuito, e o gratuito para quem não tem renda, e só um valorzinho de curso para quem tem renda, tá? Depois desse curso, rapidinho, tantas coisas vão mudar aí de resultados com seus filhos, na sua casa, que você não tem noção. A hora que você começar a colocar todas as experiências para rodar, para girar na vida e com seus filhos, tá? Não só com seus filhos, mas as mesmas experiências você vai usar para toda a sua casa, para toda a sua família. Você vai ver o que vai florescer aí dentro. Você não tem noção do que vai florescer, tá? E não vai demorar. É assim, é rápido. Cheguei do curso, estou praticando, dou um dia, 2 dias, já vai ter resultado, terceiro dia. No primeiro dia você já vai ter resultado, tá? Imagine aí com uma Vai, semana e vai. uma vida inteira, tá? Então, participe desse curso, gente. É doado, a gente está bancando parte desse curso. Quem tem renda vai pagar só um preço de custo. Quem não tem renda, convida quem não tem renda, tá? Chama aí porque vai ser gratuito, totalmente gratuito, tá? Mas o propósito é esse. Faça, Com esse propósito de trazer faça uma essas doação pessoas. aí, faça uma doação, convide pessoas, porque é mudança de vida. Da minha parte, todo mundo de Licínio de Almeida e região e, né, participava, porque é só dessa forma, gente. Hoje em dia, Famílias estão a sendo gente estava até destruídas. fazendo, né, fazendo um material ali, e aí a gente foi ter acesso a uma pesquisa feita em novembro de 2019, onde apontava sinais de alerta emocionais nas crianças, né? Já tinha alerta ali de problemas emocionais antes da pandemia. As crianças com dificuldade de aprendizado, dificuldade de ter empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro, dificuldade de ter persistência, de ter perseverança, de conviver. Então, imagine agora, depois da pandemia, né? Quem é pai, quem E é aí, mãe Diogo, sofre com isso, sabe, né, Jaque? Mais do que qualquer um. Quem é pai, quem é mãe, sofre com relacionamento com os filhos, né? Sofre com resultados. Não tem ninguém a mais, não tem ninguém melhor para saber isso do que pai e mãe que convivem com filhos todos os dias, sabe? sim, Então, sim, meu Deus. sim, sim, E pode ser mudado, sim. pode ser mudado. Lembra? O comportamento é a soma de vários comportamentos seu, pai. É a soma de vários comportamentos seu, mãe. Tá? Então é o resultado atual. Isso aí. E aí o outro, a quinta questão e última, que foi o risco de problemas emocionais. Que na verdade é um resumo de tudo que a gente vem falando aí, né? A Isso. falta dessas memórias. Porque assim, o que resume aí? O que vai ser assim, o centro de todo o conteúdo do curso que vai ser trabalhado não só cognitivamente, que é o que é cognitivamente, não só eu saber a definição de tal coisa, saber que existe, mas de forma emocional. Eu trabalhar ali para que minha emoção sinta aquilo ali, sinta a necessidade, que eu entenda que eu precise trazer essas experiências para os nossos filhos, né, para os meus filhos. Então, assim, memória, né? O cerne de tudo são as memórias. Os problemas emocionais ou o não problema emocional existe porque, como eu falei, o empilhamento de memórias. Se eu tiver um empilhamento com muitas memórias ruins, algumas boas, mas a maioria memórias ruins, ou uma boa parte, vão trazer consequências. E o que são memórias, gente? Por exemplo, ganhou um tapa do pai ali, o pai com raiva ali, deu um tapa e falou que não faz nada direito. É uma memória, né? Pode ser uma memória negativa ali mais fraquinha, mas é. Imagine se ali toda semana ele ganha uns tapas no decorrer. Vai ser uma memória, né, fraquinhas, mas repetidas. Ou então pode ser memórias negativas fortes, sob forte impacto. O que seria? Uma surra, um abuso, né? Algo que aconteceu ali, né, que pode ter um significado muito forte para essa criança. Então, esses resultados, essas questões emocionais vão estar todas relacionadas a essas memórias, Então, e aí, né? Jaque, tem pessoas que estão Aí, dizendo assim, ó, eu já li a mente de algumas pessoas aí, estão falando assim, ai, que nada, já esqueci, já passou isso aí, e até mereci aqueles tapas. Eu mereci, fiz bagunça, mereci mesmo aqueles tapas, aquele. Ei,
sua mente não entende isso, está no subconsciente. Esses tapinhas, entre aspas, eles estão provocando sua disfunção financeira. Esses tapinhas, entre aspas, estão provocando a sua dificuldade no trabalho, estão provocando a dificuldade no seu relacionamento e problemas até mesmo na saúde. Aquilo que parecia besteira. Então, não ignore. O problema da maioria das pessoas é ignorar, né? Ignorar esses pontos que são importantíssimos, e que têm gerado os resultados na nossa vida. Não ignore. E se você estiver ignorando o que você sofreu, você vai repetir também isso com seus filhos, com as pessoas que você convive. O problema maior é esse. Ah, eu sofri, mas eu mereci, eu já esqueci. Ei, de forma nenhuma, você vai repetir, talvez esteja repetindo. Qual é o comportamento? E olha só, eu sei que tem muita gente que tem alguns comportamentos que em algum momento vai lá e faz e depois se arrepende. Ei, me arrependi, não vou fazer mais. E depois promete que não faz mais, mas depois de um tempo vai lá e faz de novo. Vai lá e faz de novo. De onde que vem isso, Diogo? Daquelas memórias, daquele tapinha que era bestinha, que eu mereci, talvez. Mas meu Deus, é muita coisa, gente. É muita coisa, tá? A corrente é grande. É muita informação, é muita coisa que a gente precisa saber. Exatamente. A gente precisa. Aí, assim, a última coisa que eu tenho a dizer. Se não for por você, que seja por seus filhos ou por seu filho, ou por sua filha. Por quem você ama. Né? Se não for por você, pense neles, porque depende de você ele ter um resultado. E aí teve um aluno nosso lá em Guanabara que falou, né, chegou para mim e falou que, inclusive, ele já tinha filho né, um de 20 e tantos anos e outro de 17, mais ou menos. Uhum. E ele falou assim, e eu fico só imaginando como pode ser, se acontecer, de um dos meus filhos se desviar do bom caminho e eu saber que foi por alguma falha minha. Imagine o sentimento de um pai ou uma mãe chegar lá na frente e entender que poderia ter feito diferente, que seus filhos poderiam ter resultados diferentes. Gente, quem aí não já presenciou aí uma mãe que perdeu um filho adolescente ou jovem porque de acidente de moto e anda empinando moto, ou então perdeu para as drogas, né? A gente vê muita notícia, ou que entrou nos grupos errados aí, na turma errada e foi fazer coisa que não devia. E as mães, quantas mães boas você não vê passando na televisão na porta da cadeia para poder visitar os filhos? É gente boa, tem muita gente boa, a maioria. Nem por que aconteceu, né? Então, a gente precisa conhecer isso. Não adianta você dar um bom estudo para o seu filho se você não trabalhar o emocional dele. É bom aprender, mas sem inteligência emocional, ele pouco vai utilizar aquilo, ou vai utilizar, mas ele vai ter problemas em outra fase da vida ali, outra situação da vida. Então, quando a gente vê, eu não sei você, Diogo, mas quando eu vejo uma pessoa tendo algum problema, que seja de saúde, que seja qualquer outro problema, né? Tendo resultados aí, eu fico pensando, eu só fico imaginando a infância dele, como é que foi. Quando eu vejo uma pessoa discutindo com outra, eu fico imaginando o que aconteceu na infância dele para ele ter tendo essa reação. Né? Então, assim, vamos imaginar o que eu posso fazer de diferente para que esses mesmos problemas que vêm vindo na minha família, porque toda família aí tem suas questões que estão vindo de geração em geração. Aconteceu com a bisavó, aí aconteceu com minha avó, aí aconteceu com meus pais, aí aconteceu comigo. São situações que vêm ocorrendo, são problemas que vêm trazendo de uma família a outra. Né? Repetindo. E vai continuar repetindo enquanto você... Se você não parar, vai repetir com seus filhos. Isso. São padrões que podem ser interrompidos, tá? Podem ser interrompidos. Mas enquanto um filho de Deus, da família, não acordar e falar, opa, eu vou interromper isso aqui, hoje. É agora que eu vou encerrar esse padrão miserável que tem destruído minha família, que tem destruído, né, os meus relacionamentos. E aí, quando você decide, entende e vai lá e faz o que precisa ser feito para encerrar tudo aquilo que tem vindo de geração em gerações, que tem sido improdutivo, né, na sua vida, na sua família, né, que tem provocado muitas disfunções, problemas de ansiedades, sintomas de depressão, pessoas querendo tirar sua própria vida, pessoas que não consegue conversar com os filhos, que não consegue falar com o pai que não consegue lidar com os filhos. Um terror, um verdadeiro terror
que não tem nada de Deus, tá? Não tem nada de Deus no mundo desse como esse. Tá? E nós precisamos sim buscar ter essa intimidade com Ele para que Ele possa nos dar sabedoria. Mas Ele nos dá e nos manda. Assim como está mandando aqui para o dia do nosso nós vamos estar nesse curso, que é praticamente gratuito, Sim. tá? A gente está, enfim, né, para a gente poder contribuir de alguma forma e que as pessoas possam começar, tá? E decidir iniciar uma verdadeira transformação dentro da sua própria casa ali com os seus filhos, tá certo? Eu vou fechar aqui, Diogo, com uma historinha que eu ouvi uma vez e que faz muito sentido. Uma pessoa estava à deriva no mar, né? Foi lá, saiu na canoinha e o mar foi levando para longe e ele ficou ali perdido e estava afogando, né? O barquinho dele virou e ele afogando. E aí ele tinha muita fé em Deus. Ele falou, mas não tem problema, eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus vai me salvar, né? E ficou tranquilo. Aí chegou um barco, né? Chegou um barquinho igual dele e aí foi para socorrê-lo. E ele falou assim, não, pode ir embora, obrigado, pode ir porque eu tenho fé em Deus e Deus que vai me salvar. Aí o barquinho foi embora. Chegou uma lancha e para salvar o homem, né? E ele, não, de jeito nenhum, vou não, porque eu tenho fé em Deus e é meu Deus que vai me salvar. Foi embora. Chegou um barco e ele disse a mesma coisa. Chegou um navio muito grande, jogou boia para ele, todo mundo tentando ali, chamando para salvá-lo, e ele simplesmente disse, não, Deus que vai me salvar. E aí, todos foram embora. E esse homem morreu afogado. Por quê? Porque Deus mandou para ele ali vários meios dele se salvar. Mas ele não quis, ele não aceitou. Então, pode ser que você aí está recebendo um meio de mudar a história da sua vida, da sua família. E a gente está dizendo aqui, gente, é de coração, é pelos seus filhos. A gente está fazendo esse sacrifício, é pelos seus filhos. Né? Eu falei para a pessoa, gente, ó, as outras vezes é por você quando eu falo, mas dessa vez não é por você, não, é por seus filhos. Não vá por você, vá por eles. Vá por eles, exato, porque eles precisam ter uma história diferente. Eles precisam mudar. E a gente vê a carência de muita criança aí e os problemas vindo acontecendo já desde imediato. Então, gente, me chame aí, chame Diogo, tem aí o link de inscrição no direct, fala no zap. Coloca o link tá? de inscrição aí, já pega o link de inscrição aí do formulário e coloca na sua bio aí para facilitar. Já tá. Já tá na sua bio? Já tá lá. Ah, então pronto. Vai no link da bio de Jaqueline aí, se inscreva lá, tá correndo lá, se inscreva lá, tá? Deixe seu nome lá para poder a gente estar junto aí domingo, já é domingo agora que vem. Isso. Domingo que vem, já é tá? domingo agora. A gente já deve estar encerrando as inscrições. E é presencial, tá? É presencial. Vamos estar numa energia incrível, tá? Presencial mesmo. Vamos estar juntinhos presencialmente, tá? É evento presencial. Isso aí. E aí, essa live a gente vai salvar aqui, mas eu vou deixar salva lá no YouTube também. E vai lá que você vai ver as outras também. Vai acompanhando os conteúdos aí sobre criação de filhos, viu? Isso aí, então, pessoal. gente, é isso, né? Fiquem com Deus. Muito obrigado por essa live. Obrigada, Diogo, por participar aí. Viu? Com Deus, viu? Deus abençoe a todos e até a próxima. Vamos junto. Domingo até a próxima. Até domingo, viu? Tchau, Deus tchau. quiser. Beijo, tchau, tchau.